Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para fazer um apanhado, uma breve revisão sobre os conteúdos que serão abordados na nossa avaliação global. Já pedindo desculpa, pessoal, pela pressa que vai ser isso aqui, porque eu estou tendo que dar conta de três revisões das três turmas, primeiros, segundos e terceiros anos, e tendo que fazer esse processo de edição e postagem e tal, tudo hoje, na segunda-feira. Já que no fim de semana eu tive um problema familiar e tal, e eu não tive como estar me concentrando nesses detalhes aí dessa semana de avaliações, tá bom? Mas espero que ajude vocês de alguma forma. Não poderia estar na escola por essa semana, exatamente por esses problemas que eu estou passando aí com a família, mas espero que não fique uma lacuna tão grande aí com a minha ausência na escola e essa revisão aqui amenize aí um pouco as coisas, tá bom? A maior parte das questões da nossa avaliação ela vai girar em torno do capítulo 5, que foi um capítulo trabalhado pormenorizado em sala, de detalhe por detalhe, conceito por conceito. O capítulo 6, que foram as apresentações que vocês fizeram, como ele foi mais picotado, não foi tão bem aproveitado assim, de forma pormenorizada e detalhada, então eu acabei colocando menos questões do capítulo 6. Então vamos focar assim, direcionar mais energias para o capítulo 5 a fim de que a gente se saia melhor nessa avaliação, tá bom? A partir da página 58, nós começamos com a declaração do milênio trazendo essa definição inicial acerca do por que ocorrem as desigualdades. Bem, isso acontece porque também são desiguais, como já está destacado aí, os acessos ao capital, aos recursos naturais. Quer dizer, o acesso ao capital é a primeira forma de desigualdade. As outras são consequências, né? Educação, qualidade, a educação de qualidade, a água potável, aos serviços de saúde e ao saneamento básico, tá bom? Todas as discussões extras já foram feitas em sala e espero que vocês estejam aí fresquinho com as ideias, porque não vai dar pra gente fazer essas discussões aqui, tá bom? Ainda na página 58, tem esse textinho que faz um apontamento para a página seguinte, onde vai aparecer essa tabelinha com as metas do desenvolvimento do milênio, ou Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM, ou metas ou objetivos, mas a gente vai ver isso na página seguinte. Pronto, nessa página aí aparece os 8 objetivos ou 8 metas de desenvolvimento do milênio. Eu gostaria que vocês assim se atentassem a cada uma delas, meditassem, problematizassem, refletissem sobre cada uma dessas 8 metas, tá bom? O subtítulo seguinte, pobreza, como definir e avaliar. Aqui, ele traz aqui que em 1990, 46% da população mundial vivia em condições de extrema de pobreza absoluta. No caso, em 2015, eram apenas 10%. Ou 10%, quer dizer, se comparado a 1990, nós obtivemos avanços. E a extrema pobreza, ou a pobreza, no caso, ela pode ser classificada a partir de que parâmetro, né? Aqui ele começa iniciando que é $1,25 como um parâmetro aí, ok? Mas nós vamos ver que existem outros parâmetros nas páginas seguintes também, a gente vai analisar isso, que esse não é o único. Ainda nessa página 59, nós temos aqui que a pobreza ela pode ser considerada como o não suprimento. Aqui, deixa eu ver se dá para mim apontar aqui com esse indicadorzinho aqui. Tá aqui. A pobreza pode ser considerada como o não suprimento
das necessidades básicas. Aí você tem aí entre parênteses fazendo uma listagenzinha sobre quais são essas necessidades básicas, tá bom? É exatamente aqui que a gente vai ter essa diferenciaçãozinha acerca do que é pobreza ou extrema pobreza, conforme seja o órgão que esteja estabelecendo o parâmetro. Nós temos aqui, conforme o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano. O PNUD tem uma classificação, aí você vai ler aí, eu não vou me entrar. O Banco Mundial também vai definir outra classificação. E ainda tem essa diferenciação entre pobreza e extrema pobreza ou pobreza absoluta. E aí eu quero que vocês se aprofundem também sobre isso, tá bom? Os outros conceitos seguintes, vocês deem uma olhada sobre eles, tá bom? Novamente, pessoal, peço desculpa por não estar tendo tempo tão favorável, a fim de que eu possa novamente trazer as discussões aqui, os aprofundamentos e tal. Mil desculpas, gente, eu me sinto muito mal por estar fazendo uma coisa assim tão corrida, mas ou era isso, corrido ou nada. Então, diante dos males o menor, que eu faço então assim, corrido, tá bom? Os conceitos seguintes, linha de pobreza e linha de indigência. Todos têm aí os conceitozinhos já, vocês vão acompanhando no livro, vão dando uma aprofundada nesses assuntos, tá bom? Na página 60 agora, nós temos os principais indicadores que ajudam a entender as sociedades, ajudam a compreender a quantidade de desigualdade que existe entre os territórios, entre os espaços, entre os países, entre as cidades, que é com esse subtítulo aí, principais indicadores socioeconômicos. O primeiro deles é o PIB. Ainda nessa página nós temos também o PNB, que é o Produto Nacional Bruto. O PIB é Produto Interno Bruto, conforme já tem a definição no livro didático, e PNB, Produto Nacional Bruto. A diferença básica é que no caso o PIB, que é o primeiro aqui que aparece, ele vai mensurar a quantidade de economia, de recursos financeiros que estão em movimento dentro de um determinado país, através de serviços, todo tipo de negócio que movimenta dinheiro dentro de um país. Ele, no caso, não leva em conta riquezas que estejam no exterior, riquezas do país que está sendo estudado, que estejam em outros países. Por exemplo, uma filial de uma Petrobras da vida, por exemplo. Se você está estudando no Brasil e a Petrobras ela tem filiais nos Estados Unidos ou no México, ou seja, lá onde for, então quando você está estudando o PIB, ele não leva em conta isso, não leva em conta essas riquezas que estejam fora do país. Já o Produto Nacional Bruto, sim, ele leva em conta. Vamos lá, é a soma de bens e serviços produzidos por uma nação no decorrer de um ano. Entretanto, esse cálculo considera-se ainda a renda obtida pelo capital nacional que está no exterior. Então, se um não leva em conta, já o Produto Nacional Bruto, que é o PNB, leva em conta também essa riqueza que está fora do país. Dando seguimento aos indicadores socioeconômicos, já na página seguinte, temos paridade de poder de compra, PPPA, a renda per capita, expectativa de vida, escolaridade e índice Gini. Eu não vou, assim, me aprofundar em cada um deles, como a gente fez em sala, né, pessoal? Repito, devido a todas as limitações que a gente se encontra nesse momento. Caso vocês não lembrem do que a gente discutiu e explicou e debateu em sala de aula, tentem pesquisar mesmo aí no YouTube, com videoaulas, outras videoaulas, ou no próprio Google, trazendo definições mais fechadinhas, se aprofundem e tentem dominar cada um desses conceitos, tá bom, pessoal? Ainda na página 61, nós temos um indicador super importante, super relevante, eu coloquei até o destaque aí, né? Deixa eu ver aqui o meu indicadorzinho aqui, né, ó. IDH, foi criado pela ONU em 1990 e ele serve para avaliar o padrão de vida das nações. Ele é considerado o indicador socioeconômico mais amplo e mais completo para se fazer um raio-x sobre um país, sobre um estado, sobre uma nação. Por quê? Porque ele leva em conta 3 outras variáveis, 3 outros indicadores socioeconômicos para chegar a um parâmetro. Ele leva em conta expectativa de vida ou longevidade, ou seja, aspectos da saúde da população,
leva em conta grau de escolaridade, educação, quer dizer, o índice de analfabetismo, tudo que for envolver aí questão de escolaridade e educação, ele vai também estar mensurando e ponderando nesse índice, além da questão do consumo, da renda, da riqueza que circula na população através da renda per capita, né? Esse é o IDH, ele varia de 0 a 1, onde 0 não tem nenhum desenvolvimento, né? E 1, quanto mais próximo de 1, nós temos aí um desenvolvimento humano pleno, tá bom? Vamos na página 61, no caso, nós temos aí os países que mais se destacam, e aí você vai observar que são países considerados de primeiro mundo, de fato, né? Não apenas pelo PIB mais alto, como o IDH ele leva em conta 3 indicadores, não adianta só você ter um PIB alto, você precisa ter outros índices de qualidade de vida que estejam também nos primeiros rankings, nas primeiras colocações, quando os rankings daqueles índices vão serem apresentados, como a gente viu anteriormente. A escolaridade, a longevidade, né, a qualidade de vida, a saúde da população, né, além da renda per capita, a renda distribuída, quer dizer, o PIB, toda a renda obtida distribuída pelo número de população. Você vê que os primeiros lugares aí, né, Noruega, Austrália, Suíça. Então você vê que aqueles países que estão em primeiro lugar no PIB não aparecem aqui no primeiro lugar no ranking, pelo menos em 2015, no ranking dos mais altos IDHs. No outro lado você tem os países mais baixos, grande maioria ali do continente africano, né, pessoal? Por fim, ainda nesse capítulo 5, na página 62, eu destaquei apenas aí as causas da fome, que esse parágrafo traz como, além da pobreza, estão os preços dos alimentos. Entre as principais causas da fome, além da pobreza, estão os preços dos alimentos, os desastres naturais, as guerras, os conflitos e uma deficiente estrutura agrícola. Quer dizer, a pobreza leva à fome? Sim, mas não apenas. Os preços dos alimentos elevados e a inflação ajudam também nisso. Um desastre natural que acaba com toda uma infraestrutura de uma região, de uma cidade, de um país, também ajuda a causar fome. Aí vai a sequência, guerra também, não preciso nem me entrar sobre isso, conflitos, ou aí uma infraestrutura agrícola também que seja atrasada, que seja retrógrada, tá bom? Isso é o capítulo 5, nós finalizamos aqui. No capítulo 6, pessoal, eu coloquei apenas uma questão. Então, se vocês puderem estar voltando em cada um daqueles assuntos que ficaram para as equipes, tá bom? Da página 65 até a página 69, nós vamos ter uma questão envolvendo algum desses assuntos. Mas aí, devido a toda essa circunstância que eu já expliquei várias vezes, né? O tempo que está escasso aqui para a gente estar fazendo esse aprofundamento, eu vou deixar aí com vocês, caso vocês queiram dar uma olhada mesmo aí no livro didático e tal, já que o número de questões que eu coloquei é muito reduzido, tá bom? Espero que vocês tirem uma boa nota, que vocês vão bem não apenas na minha disciplina, que vocês se saiam bem em todas as disciplinas, que Deus abençoe cada um de vocês e a todos nós. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.